A morte sorri para todos nós. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Pense nessas palavras por um momento. O que você sente? Um arrepio? Uma certa confusão? À primeira vista, parece a frase de um pessimista que se resignou a uma inevitabilidade terrível. Parece coisa de alguém que simplesmente desistiu. Mas e se eu lhe dissesse que esta é uma das ideias mais fortes e mais afirmativas da vida já expressas? E se não for uma fórmula de desespero, mas sim a chave para uma existência destemida e significativa? Hoje, vamos mergulhar nesta famosa citação atribuída ao grande imperador romano e filósofo estoico, Marco Aurélio. E eu prometo, no final deste vídeo, você entenderá por que sorrir de volta para a morte não é um sinal de derrota, mas sim o maior ato de coragem que pode libertá-lo e permitir que você viva uma vida verdadeiramente plena. Pronto para mudar sua perspectiva sobre o maior medo da humanidade? Então, vamos começar. Antes de nos aprofundarmos na citação em si, vamos traçar o perfil de seu suposto autor, Marco Aurélio. O nome dele é conhecido dos livros de história. Ele foi um dos 5 bons imperadores de Roma, governando nos séculos do da nossa era. Mas ele era muito mais do que apenas um governante. Imagine o homem mais poderoso do mundo, que todas as noites, após um dia extenuante de administração de um vasto império, condução de guerras e combate a uma terrível epidemia de peste, sentava-se para escrever um diário pessoal. Ele escrevia não para ser publicado, nem para a posteridade, mas para si mesmo, para se lembrar de como ser melhor, mais justo e mais sábio. Hoje conhecemos este diário como Meditações ou Para si mesmo. É um dos maiores monumentos da filosofia estoica. E o que é o estoicismo? Simplificando, não é uma teoria acadêmica complexa, mas sim um manual prático de operação para a vida. Os estoicos acreditavam que o objetivo principal era viver virtuosamente e em harmonia com a natureza. Eles ensinavam a focar no que podemos controlar, nossos pensamentos, julgamentos e ações, e aceitar o que não podemos. Para Marco Aurélio, o estoicismo não era um hobby, era uma ferramenta de sobrevivência, e seus pensamentos sobre a morte não são reflexões de um teórico, mas sim lições arduamente conquistadas por um homem que encarava o caos todos os dias. Comecemos pela primeira parte da frase. A morte sorri para todos. Nessas palavras simples reside uma verdade fundamental. A morte é a grande niveladora. Ela não faz distinção entre o rico e o pobre, o imperador e o escravo, o gênio e a pessoa comum. É a condição universal e inevitável da nossa existência. Para os estoicos, aceitar essa verdade era o primeiro passo em direção à sabedoria. Gastamos tanta energia tentando nos destacar, provar nossa singularidade, construir muros entre nós e os outros. Mas, diante da morte, todas essas distinções se apagam. Isso não é motivo para desânimo. Pelo contrário, é um chamado à compaixão e à união. Se todos nós temos o mesmo destino final, talvez devêssemos ser mais gentis uns com os outros durante a jornada? Imagine uma galeria de retratos. Um austero legionário romano, um camponês medieval, a rainha Vitória, um profissional de TI moderno. A morte sorri para cada um deles. Essa consciência nos liberta do peso das falsas ambições e nos ajuda a focar na nossa humanidade compartilhada. Mas afinal, por que a morte sorri? Essa palavra pode parecer estranha, talvez até sinistra. Contudo, para os estoicos, o sorriso da morte não carrega nenhuma maldade, sadismo ou crueldade. É, antes de tudo, o sorriso da própria natureza, sereno, neutro, tal como o sorriso da Mona Lisa. A morte não é um mal, e muito menos um castigo. É um processo tão natural quanto o nascimento, o desenvolvimento e a mudança das estações. As folhas caem das árvores para que outras possam surgir. Estrelas se apagam, para que de sua poeira nasçam novos mundos. Nós somos parte integrante deste grande ciclo. Temer a morte
É o mesmo que temer o pôr do sol. É uma simples incompreensão da natureza das coisas. O sorriso da morte é um lembrete de que estamos sujeitos às mesmas leis que regem todo o universo. E nisso reside uma grandiosidade e uma paz inegáveis. Ela não é uma inimiga a ser combatida, mas sim uma parte do processo que deve ser aceita. Agora, vamos à parte mais crucial desta citação. A pequena frase, só nos resta. Esta pequena expressão muda completamente o sentido de toda a afirmação. Ela retira o foco daquilo que está fora do nosso poder e o coloca naquilo que está sob o nosso controle. Este é o cerne do estoicismo, a chamada dicotomia do controlo. Os estoicos dividiam tudo no mundo em duas categorias: o que podemos controlar e o que não podemos. O clima, a economia, a opinião alheia e, claro, o próprio facto da nossa mortalidade, tudo isto está fora do nosso alcance. Tentar mudar estas coisas é condenar-se à frustração e ao sofrimento. Mas há uma coisa que ninguém nos pode tirar. É a nossa escolha, a nossa atitude, a nossa reação aos acontecimentos. A morte virá. É um facto. No entanto, a forma como a enfrentamos, com medo e lágrimas, ou com serenidade e dignidade, essa é a nossa escolha. E é nessa escolha que reside toda a nossa liberdade. E aqui chegamos ao ponto final. Sorrir de volta para ela. Que tipo de sorriso é este? Não é um sorriso de alegria ou de felicidade. Ninguém está a pedir para ficarmos felizes com a ideia do fim. É um sorriso de compreensão, um sorriso de aceitação, um sorriso de coragem. É um diálogo silencioso com o inevitável. A morte diz: eu virei buscar-te. E tu, em resposta, sorris e dizes: eu sei, mas isso não me vai impedir de viver este dia com dignidade. Não me vais fazer encolher de medo e esquecer o meu dever. Imaginem um gladiador na arena. Ele sabe que pode morrer, mas ele olha para o seu oponente, para o imperador, para a multidão, e sorri. Este sorriso é uma demonstração da sua força interior. Ele não controla o resultado do combate, mas controla-se completamente. Sorrir para a morte é viver a vida de tal forma que, no final, não haja arrependimento nem vergonha. Toda essa filosofia se resume perfeitamente numa das principais práticas estoicas, o memento mori. Do latim, a tradução é: lembra-te da morte. Longe de ser um lema deprimente, é uma ferramenta poderosíssima para melhorar a nossa vida. Na antiguidade, quando os generais romanos voltavam em triunfo, havia um escravo especial que ficava atrás deles. Ele sussurrava ao ouvido do general: memento mori. Para quê? Para que no auge da sua glória, o general jamais se esquecesse de que ele é apenas um ser humano mortal. Essa prática nos ensina a não adiar a vida. Ela funciona como um filtro para os nossos desejos e ações. Antes de gastar uma hora numa discussão inútil na internet, pergunte a si mesmo: se eu soubesse que este é o meu último dia, eu estaria fazendo isso? A memória da morte não é uma obsessão pelo fim, mas sim uma ferramenta para uma vida consciente e plena. Pode parecer um paradoxo, mas lembrar-se regularmente da morte torna a vida mais vibrante e com mais propósito. Steve Jobs, no seu famoso discurso para os formandos de Stanford, disse: lembrar-me que morrerei em breve é a ferramenta mais importante para me ajudar a fazer as grandes escolhas da minha vida. Por quê? Porque perante a morte, todas as trivialidades desaparecem. As expectativas alheias, o orgulho, o medo do fracasso. Resta apenas o que é realmente importante. Você deixa de se preocupar com ninharias. Você encontra a coragem para ligar para os seus pais, para começar o projeto que sempre sonhou, para se declarar. A consciência da finitude do tempo transforma cada dia, que antes era apenas mais uma página do calendário, num presente inestimável. Você passa a valorizar de verdade as coisas simples: o sabor do café matinal, uma conversa com um amigo, os raios de sol no seu rosto. Vamos desmistificar um mito popular. Muita gente acredita que os estoicos
São robôs apáticos que suprimem qualquer tipo de sentimento. Isso está completamente errado. O estoicismo não é sobre a ausência de emoções, mas sim sobre a gestão delas. Os estoicos não queriam eliminar a alegria, o amor ou a compaixão. Eles buscavam, isso sim, livrar-se das emoções destrutivas e irracionais, como a raiva descontrolada, a inveja e, principalmente, o medo existencial. O seu ideal não era a insensibilidade, mas sim a tranquilidade interior, a imperturbabilidade, o que eles chamavam de apatheia ou apatia, não no sentido moderno da palavra, mas sim como a liberdade de paixões. Sorrir para a morte não significa suprimir o medo. Significa encará-lo, reconhecer sua irracionalidade e, fundamentalmente, não permitir que ele controle a sua vida. Qual é, então, a alternativa a essa filosofia? O que acontece se nos recusarmos a sorrir de volta? A alternativa é a forma como a maioria das pessoas vive, em um medo constante e inconsciente da morte. Nós não falamos sobre ela, não pensamos, evitamos o assunto de todas as maneiras. Agimos como se tivéssemos a eternidade garantida. E o que isso nos traz? Adiamos coisas importantes. Permanecemos em empregos que detestamos, tudo por medo da mudança. Continuamos em relacionamentos tóxicos. Passamos décadas correndo atrás de bens que, no fundo, não nos trazem felicidade. Esse medo subconsciente nos paralisa. Ele nos força a viver uma vida pequena, excessivamente cautelosa e cheia de concessões. A grande ironia é que, ao ter medo de morrer, o que realmente estamos fazendo é ter medo de viver. Recusar-se a encarar a morte de frente é abdicar de uma vida autêntica. Para um estoico, o objetivo primordial da vida é a virtude. Viver de acordo com a razão e com a sua natureza mais elevada. Marco Aurélio lembrava-se constantemente das 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. E a consciência da nossa mortalidade é o melhor catalisador para uma vida virtuosa. Por que ser justo se podemos enganar e obter vantagem? Porque o tempo é curto, e a única coisa que realmente importa é vivê-lo com dignidade. Por que ser corajoso e se arriscar? Porque uma vida sem atos de bravura e ousadia não é de fato uma vida. A memória da morte nos força a fazer as perguntas certas. Que tipo de pessoa eu quero ser no tempo que me é concedido? O que vou deixar para trás, não em termos materiais, mas através do meu exemplo e da minha influência sobre os outros? As respostas a estas perguntas, por sua vez, moldam uma vida virtuosa. Para entender a profundidade desta filosofia, é crucial lembrarmos o contexto pessoal de Marco Aurélio. Ele não escreveu as suas meditações na tranquilidade de uma escola filosófica. Ele as escreveu numa tenda, durante as campanhas militares nas fronteiras do Império. Passou quase 2 décadas do seu reinado em guerras constantes. Sobreviveu à chamada peste antonina, uma pandemia que ceifou milhões de vidas. Enterrou sua esposa e pelo menos 8 dos seus 13 filhos. A morte era sua companheira constante. A sua filosofia foi forjada no fogo do sofrimento real. Quando ele escrevia sobre aceitar o inevitável com serenidade, estava falando sobre a perda de entes queridos. E quando ele escrevia sobre dever e coragem, era ele próprio quem guiava as legiões para o combate. Isso transforma as suas palavras não numa simples teoria bonita, mas sim num guia prático, testado e comprovado, para manter a humanidade nas condições mais desumanas. Os estoicos deixaram-nos não apenas conceitos, mas também exercícios práticos para a mente. Um deles chama-se a visão de cima. Marco Aurélio praticava-o com frequência. A essência é simples. Em momentos de ansiedade ou estresse, imagine que está a elevar-se muito acima da terra. Vê a sua cidade, depois o seu país, e em seguida, todo o planeta, uma pequena esfera azul na escuridão infinita do cosmos. E agora, tente encontrar-se a si e ao seu problema nessa esfera. Parece tão insignificante, não é? E em seguida, visualize a fita infinita do tempo,
estendendo-se para o passado e para o futuro. Onde é que a sua curta vida se encaixa nela? Este exercício não serve para o fazer sentir-se uma nulidade. Serve sim para que ganhe perspectiva. No panorama da eternidade e da infinitude, os nossos medos, incluindo o medo da morte, perdem a sua intensidade e o seu poder sobre nós. Há outro poderoso exercício estoico: a visualização negativa. Embora o nome possa soar um pouco intimidador, na verdade, é uma prática extremamente benéfica. A essência dela é imaginar, de tempos em tempos, que você perdeu o que mais valoriza. Pense por um instante. E se você não tivesse mais sua casa, seu emprego ou as pessoas que ama? Em seguida, retorne à realidade e sinta um enorme alívio e gratidão por ainda ter tudo isso. Este exercício funciona em duas frentes. Primeiro, ele nos ensina a valorizar o que temos, no presente momento, e a não tomar isso como garantido. Segundo, ele nos prepara para a perda. Afinal, as perdas são inevitáveis na vida. Ao considerar antecipadamente o pior cenário, nós tiramos o seu poder de choque. Se essa situação vier a acontecer, nós não a enfrentaremos com pânico, mas sim com a mente já preparada. O mesmo se aplica à nossa própria vida. Ao imaginarmos o seu fim, aprendemos a valorizar cada um de seus momentos. O princípio de responder com um sorriso não se limita a enfrentar a morte. É uma estratégia universal para lidar com qualquer dificuldade da vida que simplesmente não podemos controlar. Seu chefe criticou você injustamente? Sorria de volta e se esforce ainda mais no seu trabalho. Um amigo te traiu? Responda com um sorriso e aprenda uma lição sobre a natureza humana. Você fracassou em um projeto importante? Sorria e recomece, só que agora, mais sábio. Esse sorriso não é um sinal de passividade, é um sinal de controle interno. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos, sempre, controlar a nossa reação a eles. Em vez de cair na raiva, no ressentimento ou no desespero, você escolhe manter a calma, agir com dignidade e tomar medidas construtivas. Isso transforma qualquer problema, que antes parecia um obstáculo intransponível, em uma oportunidade para exercitar e fortalecer a sua virtude. Para os estoicos, o ser humano é apenas uma parte de um vasto e grandioso todo, que eles designavam por cosmos ou natureza, e essa natureza é, para eles, racional e rigorosamente ordenada. Tudo o que nela se desenrola obedece a uma razão específica e contribui para o bem geral, mesmo que a nossa compreensão nem sempre alcance isso. Neste quadro de pensamento, a morte não representa uma interrupção trágica, mas sim um processo de transformação inerentemente natural. Somos compostos pelos mesmos átomos que formam as estrelas. Após a morte, esses átomos regressam simplesmente ao grande ciclo da existência, para se tornarem parte de algo novo. Erva, uma árvore, ou talvez outro ser vivo. Há uma profunda sabedoria ecológica e um grande conforto nesta ideia. Não desaparecemos sem deixar vestígios, apenas mudamos de forma. Deixar de temer a morte significa, portanto, confiar plenamente neste processo natural. É a compreensão de que estamos regressando à casa, ao próprio seio do universo, de onde um dia emergimos. Agora, vamos ser francos e precisos. Embora a frase "a morte sorri para todos, tudo o que nos resta é sorrir de volta" capture perfeitamente o espírito da filosofia de Marco Aurélio, a verdade é que você não a encontrará textualmente nas suas meditações. A citação ganhou a sua enorme popularidade graças ao filme Gladiador, sendo proferida pelo protagonista, Maximus. Isso quer dizer que toda a nossa conversa de hoje foi um embuste? De forma alguma. Esta citação é uma quintessência brilhante da atitude estoica perante a morte. Esta é a conclusão a que você inevitavelmente chegará lendo Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto. Então, embora a autoria seja do cinema, a sabedoria contida nesta frase é genuinamente estoica.
E o facto de ela ressoar tão profundamente em milhões de pessoas demonstra que estas ideias antigas continuam relevantes até hoje. Se aceitar o inevitável é o ponto de partida, o nível seguinte, mais elevado, é o conceito de amor fati, ou o amor ao próprio destino. Essa ideia foi popularizada pelo filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, mas suas raízes estão profundamente ligadas ao estoicismo. Amor fati não significa apenas tolerar o que está acontecendo. É desejar ardentemente que as coisas aconteçam exatamente como acontecem. É aceitar não só o bom, mas também o ruim, a dor, a perda, a desilusão e, no fim, a própria morte, não como um mal, mas como uma parte necessária da bela e trágica tapeçaria da existência. É dizer sim à vida em sua totalidade, com todos os seus altos e baixos. Sorrir para a morte em resposta é um sinal de aceitação, mas amar o fato da sua própria mortalidade, vendo-a como a condição que torna a vida valiosa, isso é amor fati. É o ápice da força interior. Pense nisto. Muitos dos nossos medos do dia a dia são, na verdade, uma forma mascarada do medo da morte. Medo de falar em público? Receamos o julgamento, que é sentido como uma morte social. Medo de ser despedido? Receamos perder o estatuto e o sustento, o que representa uma ameaça direta à nossa sobrevivência. Medo de falhar num relacionamento? Receamos a solidão, que subconscientemente associamos à vulnerabilidade e à aniquilação. O medo da morte é o chefe principal, o boss final de um videojogo. Ele gera uma infinidade de medos menores, os chamados minions. A prática estoica sugere que não lutemos contra cada lacaio individualmente, mas sim que enfrentemos o chefe diretamente. Quando encaramos de frente o nosso medo existencial primordial e aprendemos a sorrir-lhe de volta, todos os outros medos menores perdem o poder que têm sobre nós. É assim que nos tornamos pessoas verdadeiramente corajosas, o que realmente significa ter uma vida bem vivida. Para os estoicos, isso não se resume à longevidade. É como disse Sêneca, outro grande estoico. A vida é como uma peça de teatro. O que importa não é quanto tempo ela dura, mas quão bem ela é representada. Encarar a morte com um sorriso significa focar-se não na duração, mas sim na excelência do seu papel. Significa viver de tal forma que, quando o pano descer, você não sinta vergonha da sua atuação. Que você possa dizer: eu usei o tempo que me foi dado. Eu me esforcei para ser uma pessoa melhor. Eu amei. Eu aprendi. Eu não fugi das dificuldades. Quando você vive com esta mentalidade, a pergunta, quando eu morrerei, perde completamente a sua força. O que se torna central é a pergunta, como eu estou vivendo? E é essa a única coisa que realmente importa. O legado não se constrói com monumentos, mas sim com uma vida virtuosa que serve de exemplo para os outros. A visão estoica sobre a morte não é a única existente. É bastante interessante compará-la com outras filosofias. Por exemplo, os epicuristas, outra escola filosófica influente da antiguidade, também tentaram libertar as pessoas do medo da morte, mas fizeram isso de maneira diferente. O seu principal argumento era: enquanto existimos, a morte não está presente, e quando a morte chega, nós já não existimos. Então, o que há para temer? Esta é uma abordagem lógica e racional, focada em acalmar a mente. Muitas religiões oferecem a crença na vida após a morte, no paraíso ou na reencarnação, o que também funciona como um poderoso consolo. Já o caminho estoico não é uma artimanha lógica, nem uma promessa de vida eterna. É, sim, o caminho da aceitação corajosa da realidade, tal como ela é. O estoico não diz: a morte não é assustadora porque eu já não estarei lá. Ele diz: a morte é parte da natureza, e eu vou encará-la com dignidade, porque eu posso controlar a minha atitude perante ela. Este é um caminho não para aqueles que procuram consolo, mas sim para aqueles que buscam a força interior. Portanto,
Vamos sintetizar tudo. Aquele sorriso final, que os estoicos nos convidam a cultivar, é um cocktail complexo de vários elementos. Nele reside a compreensão do funcionamento das leis da natureza e do nosso lugar nesse sistema. Existe a aceitação, a capacidade de abandonar a luta inútil contra o que é inevitável. Existe a coragem, a capacidade de encarar os nossos medos de frente, sem pestanejar. Existe o foco, a concentração no que é realmente essencial, na qualidade das nossas ações e não na contagem dos nossos dias. E, por fim, reside a liberdade, a maior de todas as liberdades humanas, a de escolher a nossa resposta perante quaisquer circunstâncias, por mais severas que sejam. Este sorriso não é para a morte. Ele não altera o facto de a vida ter um fim. Esta é uma revolução para nós. Ele transforma a forma como vivemos cada dia, até que o fim chegue. Este é o grande segredo de Marco Aurélio. Começamos com uma citação que, à primeira vista, parecia sombria e fatalista. E terminamos, espero, com a certeza de que é uma das ideias mais poderosas e inspiradoras para a vida. A morte sorri para todos. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Isto não é sobre a morte, é sobre a vida. É um apelo para acordarmos, pararmos de adiar os nossos sonhos, deixarmos de ter medo de coisas pequenas e começarmos a viver com coragem, propósito e dignidade. Que reviravolta! Acontece que o segredo principal para vencer o medo da morte não é encontrar uma forma de viver para sempre, mas sim usar a própria ideia da morte como combustível para uma vida vibrante e virtuosa, neste exato momento. Sorrir perante o inevitável não é resignação passiva, mas sim uma escolha ativa, a escolha de viver de tal forma que não haja arrependimentos. Obrigado por passarem este tempo comigo a refletir sobre esta ideia profunda. Se este vídeo foi útil para vocês, por favor, deixem o vosso gosto, like, subscrevam o canal e cliquem no sininho para não perderem as nossas próximas doses de sabedoria para a vida moderna. E agora, uma pergunta para vocês. Qual é aquela única coisa pequena, mas corajosa, que podem fazer hoje, lembrando que o vosso tempo não é infinito? Escrevam a vossa resposta nos comentários. Vamos inspirar-nos uns aos outros.